Olha, nós tínhamos o sentimento de que esse era um projeto de lei que todos ansiavam por ele também. Eu acho que esse projeto, o país esperava por ele, os brasileiros esperavam. Aliás, teve uma fala muito interessante do líder do PT, do senador Rogério Carvalho, que ele disse o seguinte: quando há um represamento muito forte, às vezes transborda, que isso trará grandes avanços para a infraestrutura, para o meio ambiente, sem fragilizar o meio ambiente. Quero, inclusive, agradecer à senadora pelo acatamento da emenda 197, que viabiliza de uma vez por todas este questionamento sobre estradas e infraestruturas pré-existentes para que nós possamos dar manutenção nas nossas rodovias e para que nós possamos avançar. Querendo, é resolutividade, não é conversa fiada, não é discursinho. Porque se Brasília tivesse hoje ser construída, o Juscelino levaria 100 anos para construir Brasília, e coisa que ele fez em 5 anos. Porque se um calango tivesse aí, o Ibama não ia permitir. Olá, você que acompanha exclusiva aqui na Band News Difusora. Começa agora o episódio desta quinta-feira sobre licenciamento ambiental, Amazônia e COP30, o Brasil na contramão do clima. O Senado Federal aprovou, por 54 votos a 13, o projeto de lei geral do licenciamento ambiental, que flexibiliza as regras para a concessão de licenças no país. Na prática, a proposta permite que empreendedores tenham licença de forma automática, mediante autodeclaração de que cumprirão as exigências de preservação previstas na lei, sem a necessidade de análise prévia por técnicos dos órgãos ambientais. O texto se aplica a empreendimentos de médio porte, mas também prioriza projetos classificados como estratégicos, como a exploração de petróleo na foz do Amazonas, mesmo quando há riscos ambientais. Essa emenda foi apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que representa o estado do Amapá. Dos 27 senadores da Amazônia Legal, 25 participaram da votação. Davi Alcolumbre não votou por presidir a casa. E os senadores Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, não compareceram. Entre os votantes, 21 foram favoráveis e apenas 3 contrários. Os contrários são Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e Beto Faro, do PT do Pará. O projeto agora segue para análise da Câmara de Deputados. Ambientalistas e especialistas alertam que, se aprovado, o texto enfraquecerá os órgãos de fiscalização, reduzirá a proteção de territórios indígenas e quilombolas, além de comprometer a governança ambiental do Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, classificou a decisão como um golpe de morte contra o meio ambiente. A votação ocorre em meio a um cenário de aumento de 38% do desmatamento somente em abril, com destaque para o sul do Amazonas, onde a taxa subiu 67%, principalmente em áreas próximas da BR-319. A decisão reacende um antigo debate entre desenvolvimento a qualquer custo e preservação ambiental com responsabilidade. Nesse contexto, a Frente Parlamentar Agropecuária, que reúne mais de 60% do Congresso, lidera ações que fragilizam a política socioambiental por meio da pressão para a flexibilização de compromissos ambientais e negociações internacionais. Em ano de COP, como fica o Brasil e a Amazônia no meio disso tudo? Priorizaremos mais uma vez interesses econômicos e comerciais, perdendo a oportunidade de liderar a pauta global de proteção ambiental para o bem do planeta? Para conversar conosco sobre esse tema, licenciamento ambiental, Amazônia e COP30, temos como convidado Márcio Astrini, diretor executivo do Observatório do Clima. Ele tem atuação nas áreas de políticas sociais, de meio ambiente e planejamento público e trabalhou por 13 anos no Greenpeace, onde foi coordenador das campanhas de Amazônia, de clima e de políticas públicas. Bem-vindo, Márcio Astrini, aqui à Band News Manaus, e obrigado por aceitar o nosso convite. Rose, muito obrigado por convidar, e é um prazer estar com vocês.
E também no estúdio com a gente está o Jorge Eduardo Dantas, jornalista de formação na Universidade Federal do Amazonas, atua há mais de 15 anos na pauta socioambiental, liderando campanhas de comunicação para a defesa da Amazônia, da justiça social e do meio ambiente. Tem experiência em advocacia, oficinas e formação de organização da sociedade civil, com foco na comunicação para a defesa de direitos. Trabalhou na WWF Brasil, no Greenpeace, onde foi analista, coordenador de comunicação estratégica e de campanhas. E é um dos jornalistas mais preparados para falar desse tema. Jorge, obrigada por estar aqui e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Rose. Manda um alô aí para o Márcio e para os nossos ouvintes que vão acompanhar a gente aqui nessa discussão. Muito bem. Vamos começar aqui com o Márcio Astrini. Márcio, eu queria que você colocasse para a gente os pontos que vocês consideram mais graves dessa aprovação desse texto que passou no Senado Federal e que agora vai para a análise da Câmara dos Deputados. O que ele mexe com a rotina da Amazônia? Para a gente conseguir também, depois de pontuar, entender a vida comum das pessoas. O que vai alterar, né? Qual é a consequência para elas? Olha, Rose, são muitos pontos, né? A gente está bem longo aqui de horas para falar um por um deles, porque a situação é bem difícil nesse projeto de lei. De forma geral, o Estado brasileiro, os governos, eles têm instrumentos para poder colocar ordem entre o que eu desejo e o que é direito de todo mundo. Sabe aquela história de assim, o meu direito termina onde começa o seu? Pois é, existem algumas legislações que garantem que isso aconteça na prática. No caso de meio ambiente, uma delas, e uma das mais importantes, é o licenciamento ambiental. Você diminuir burocracias, você fazer processos mais ágeis, isso daqui todo mundo quer. O que não pode é, em nome disso, você fazer uma anarquia, né? E é isso que está acontecendo com esse projeto de lei. Você falou de uma coisa muito grave, que é esse licenciamento por adesão e compromisso, que eles chamam de LAC, trocando em miúdos tudo aquilo que passava por uma análise técnica de impacto ambiental, o que poderia trazer de prejuízo em termos de poluição de um rio, né, que poderia ali afetar a vida das pessoas. Essa análise não é mais feita. Agora, quem quer fazer a obra, ela vai lá na internet, preenche um formulário e a licença está dada automaticamente na boa-fé da autodeclaração da pessoa. Um outro destaque, e vou falar esse segundo para a gente não estender muito, é algo que afeta o bolso, inclusive do próprio governo, dos nossos impostos. Existem obras que elas têm um impacto muito grande na região que elas acontecem. Então, vamos supor, é uma obra que ela vai trazer muita gente para morar numa região, porque você vai instalar ali uma hidrelétrica, alguma coisa que vai precisar de muitos funcionários e você vai dobrar a população de uma cidade, por exemplo. Isso faz com que as pessoas precisem de mais hospitais, mais creches, mais postos de saúde, né, escolas e etc. e tal. Então você cria um custo adicional para aquele município para atender a população. Quem faz a obra hoje, na legislação de hoje, é responsável por ajudar o poder público a construir essa creche, o posto de saúde, etc. A nova legislação não precisa mais ajudar na construção, não precisa mais arcar com custo nenhum. Quer dizer, quem faz a obra e os problemas dessa obra ali que vão estar ligadas a ela vai para o nosso bolso, porque quem vai ter que pagar a escola, o hospital novo é a população através dos impostos. Então, veja bem, é um licenciamento que ele pode não apenas, né, esse projeto de lei novo de licenciamento, não apenas causar um problema de aumento de desmatamento, de poluição, porque você não vai prever as consequências de algumas obras, como também pode impactar financeiramente o orçamento público e pesar ainda mais, né, nos compromissos que os governos já não têm dinheiro, a gente já não consegue atender o mínimo da população, o que é necessário, jogando mais esse custo aí para os cofres públicos, vai ficar ainda mais difícil do que já é. Bom, e o Márcio Astrini faz um resumo sobre os riscos, a questão da autorregulamentação, né, do autolicenciamento e também da questão dos custos que devem, na verdade, ser amplificados, né, na opinião aqui do Márcio Astrini. Eu queria que você colocasse, Jorge, também dos principais riscos na sua avaliação dessa lei que foi aprovada, desse texto aprovado na Câmara. Bom, eu acho que vou tentar citar coisas que vocês já não citaram, né, porque já está falando de vários problemas aqui. Eu acho que o primeiro deles tem a ver um pouco com a falta de controle e participação social que ele está prevendo nesse projeto de lei.
né? Então, não consultar populações impactadas ou reduzir a participação dessas pessoas é algo muito perigoso e algo que fere um postulado que vem desde a época da Constituição Federal de 88, que previa a participação e controle social como instrumentos também de regramento das normas ambientais aqui. Eu acho que uma outra consequência também que é muito clara para quem acompanha esse assunto mais de perto é o agravamento da crise climática, né? Então, o Márcio falou, por exemplo, de poluição, de aumento de desmatamento. Esse aumento do desmatamento ele é uma causa direta dos eventos extremos que a gente está vendo por todo o mundo, né? Então, a gente tem os exemplos de grandes cheias que aconteceram no Rio Grande do Sul em 2023, em 2024. A própria região da Amazônia passou por uma seca extrema em 2023, também em 2024. A gente passou aqui em 2021 por uma cheia grande, né? Então, esses eventos extremos eles vão ficar cada vez maiores, mais intensos e mais frequentes, né? Então, isso também é um problema para todo mundo, porque isso tem impacto na vida, em vários aspectos da nossa vida. E uma outra coisa também que esse projeto de lei traz era uma discussão que também estava sendo feita e ganhando muita força nos últimos anos, que era entender que, eventualmente, essas obras, esses empreendimentos, como hidrelétricas, estradas, coisas assim, eles contam com o aporte do mercado financeiro e contam com investidores. Então, a gente já estava falando, por exemplo, de responsabilizar esses personagens também pelos problemas ambientais que são causados pelos investimentos que eles fazem. E uma parte do PL, ele vai para esse lugar de impedir, por exemplo, a punição a bancos que deem crédito a desmatadores, né? Então, você tem ali nesse PL um conjunto de medidas, de ações e de práticas que vão, no final das contas, enfraquecer todo esse conjunto de normas e regramentos que a gente está conversando aqui. Uhum. Eu vi nessa legislação a questão de atrelar alguns tipos de autorregulamentação ao cadastro rural, né? Ambiental rural. E eu lembro de uma pesquisa recente, um levantamento feito pelo Greenpeace no ano passado, apontando justamente uma série de problemas, né, nesse cadastro e tudo mais, inclusive de consequências de pessoas que estavam cadastradas na questão do desmatamento nessa área sensível que é o sul do Amazonas. Jorge. A gente tem, como eu estava falando aqui, a gente tem uma discussão que está aparecendo muito forte, acho que não só o Greenpeace, mas outras instituições também estão falando disso, por exemplo, da responsabilidade dos bancos nesse processo. Quando eles dão crédito para um desmatador que tem multas no IBAMA, que já teve parte de sua propriedade embargada, ele está, de alguma maneira, contribuindo para que aquele desmatamento continue, né? Isso não é do interesse de ninguém, né? Em teoria, não deveria ser do interesse de ninguém. Então, você tem ali também uma discussão muito forte acontecendo sobre essa responsabilização do mercado financeiro, dos atores desse mercado, e do impacto que o trabalho deles tem nos problemas que a gente está citando aqui: poluição, desmatamento, desrespeito a direitos de populações tradicionais. E essa é mais uma coisa que esse PL ameaça também. Sim, refortalecer uma engrenagem que já está claramente apontando problemas para as questões ambientais. Astrine, eu queria que você colocasse também para a gente essa circunstância específica da emergência climática, né? Uma legislação que avança no retrocesso, não sei nem, é uma construção meio maluca, mas, enfim, traduz o que está acontecendo também, mas que a gente tem a situação, como o Jorge falou, lá no Rio Grande do Sul, que depois a imprensa acabou mostrando que antes de todo o problema que aconteceu, houve retrocesso nas legislações, né? Houve ali orçamentos que não priorizaram determinadas questões ambientais e depois acabou-se, né? Não tinha mais o que fazer, era conviver com toda aquela... as consequências do que aconteceu ali. Então, a gente está no ano de COP. Era possível prever que houvesse tamanho retrocesso justamente nesse período? Olha, Rose, vindo do Congresso, infelizmente, a gente não pode esperar que nada seja impossível, né? Ainda mais nessa situação que a gente vê, a agenda de meio ambiente lá dentro. Esse projeto que nós estamos conversando aqui do licenciamento, infelizmente ele é apenas um, importantíssimo, mas ele é um no meio de dezenas. Se a gente aprovar o que os parlamentares estão ali propondo para a agenda de meio ambiente no Brasil, não sobra uma árvore de pé no país, não sobra um rio que não seja poluído, né, ou passível de poluição no Brasil. Então, é uma situação realmente de ataque frontal à legislação ambiental, e esse projeto em específico, ele não cita o problema de clima, da crise climática, como o Jorge falou,
Em nenhum momento, ele não considera, simplesmente é como se algo é algo que não existisse, né? E a crise climática, ela tem a ver com o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que as pessoas né, comentam, por exemplo, do preço do café, que subiu, né? O preço do café está mais caro. Muito bem, o preço do café está mais caro por algumas circunstâncias econômicas, mas também porque a gente teve problemas climáticos na Indonésia, no Vietnã, aqui no Brasil, que quebraram a safra. Você tem menos oferta, porque colheu menos ali no campo, e aquilo que sobrou no supermercado, que não dá para todo mundo, não atende a demanda, vai subir o preço. Com o arroz já aconteceu isso, né? E a gente vê isso repetidamente acontecer e bate no nosso bolso. A bandeira vermelha que vem ali, às vezes, na conta de luz, é porque não choveu o suficiente na hora certa, no lugar certo, que são as hidrelétricas, e esse desregulamento, essa desregulação do clima no país traz consequências para nós, para o nosso bolso, para a conta no final do mês, para o prato de comida de todo mundo, e traz consequências às vezes muito mais graves, como a gente viu no Rio Grande do Sul, né, onde você perde escola, creche, onde você perde serviços essenciais à população, e quem mais sofre é a população que mais precisa. Quem que precisa do serviço público de saúde? É exatamente aquela população que é mais carente em termos de recursos, né? É essa que vai sofrer mais também com o aumento do preço do café, é essa que vai sofrer mais com a conta mais cara no final do mês. Então, quando a gente fala dessas legislações todas que nós estamos comentando aqui, o que a gente quer, para além da preservação da biodiversidade, tudo que é essencial, porque nós não somos separados delas, a gente depende, né, da natureza para sobreviver, mas nós estamos de olho na consequência disso na vida das pessoas. É o que isso vai trazer de prejuízo e tornar pior uma condição social que já é ruim, já está difícil para todo mundo fechar a conta no fim do mês. Imagina se a gente colocar mais o custo de clima ali no seu orçamento, ninguém precisa disso. Então, uma legislação como essa do licenciamento, passar desse jeito, da forma como ela está escrita, ela traz consequências para o clima, ela diminui a capacidade nossa de dizer, olha, esse empreendimento aqui não pode acontecer dessa forma, porque vai causar muito desmatamento, porque vai causar muita poluição. A gente perde essa capacidade, então vira cada um faz o que quer, né? As regras são afrouxadas, e nesse cada um faz o que quer, é que a gente tem as mudanças climáticas aceleradas e agravadas e as consequências para a população. Muito bem, você que está acompanhando a Band News Difusora, nós estamos aqui no estúdio tentando entender um pouco mais do significado dessa aprovação do licenciamento geral na Câmara dos Deputados, que mexe a respeito da questão ambiental, das populações indígenas. É o assunto que tem tudo a ver com o estado do Amazonas. Eu sei que você que está ouvindo, muita gente que está ouvindo a gente agora, pensa, poxa, agora nós vamos ter finalmente a BR-319, que é sempre, historicamente, uma expectativa de muita gente aqui na população do estado do Amazonas. Mas a gente precisa entender as consequências disso. Será que vai ser bom 100% para todo mundo? E nós já tivemos uma experiência dolorosa, terrível no passado, quando houve toda uma leveza dos políticos, dos empresários e tudo mais para a reabertura naquele Natal fatídico. Foi horrível, né? Defender a economia e, na sequência, ver os nossos amigos, os nossos parentes morrerem sem oxigênio, por uma decisão impensada, não levou em consideração questões técnicas importantes para o bem da população, o bem real da população. Então, com essa experiência, nós precisamos, pelo menos, desconfiar e tentar entender o que, de fato, vem nessa bandeja toda para a gente. E o Márcio Astrini, do Observatório do Clima, e o Jorge Eduardo Dantas, que é um jornalista que tem mais de 20 anos de experiência aí, também muito tempo de cobertura e de estudos a respeito da questão da Amazônia, estão dividindo com a gente esse conhecimento deles e tudo que eles estão conseguindo enxergar de mais de imediato sobre isso. Claro que tem N consequências, muitas consequências. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a imagem do Brasil nesse ano de COP. É importante a gente entender o que está acontecendo, vai ser na Amazônia, tem um grande debate, muita gente já está criticando, porque é uma Copa do Mundo, é um debate sobre clima e ambiente e a questão do planeta, no momento que a gente está tendo tantos retrocessos. Então, eu vou começar aqui com o Jorge. Como é que chega e qual vai ser a consequência de todas essas aprovações e essas questões, como isso está sendo tratado no Brasil?
no ambiente de COP? Como é que o Brasil chega? Chega para liderar? Chega numa outra condição? Ou, de repente, na expectativa de países que querem mais é que avance mesmo a boiada mundo afora? Isso dá alguma liderança para o Brasil também, Jorge? Rose, eu acredito que o Brasil vai chegar, no momento da COP, vai sentar na mesa para discutir as questões que uma conferência dessa discute, com um comportamento muito contraditório. Né? Então a gente teve, por exemplo, quando o presidente Lula assumiu em 2023, isso foi muito claro nos discursos e nos gestos que ele teve, no sentido de inserir a pauta socioambiental e a pauta climática no seu plano de governo. E ele fez gestos importantes nesse sentido. Né? Então a gente teve a redução do desmatamento, teve a criação de um Ministério dos Povos Indígenas, trouxe de volta a ministra Marina Silva, que já havia sido sua ministra anteriormente. Então, o discurso foi muito interessante, muito impactante. Isso repercutiu na imagem internacional que o Brasil construiu lá fora. Né? Então, o Brasil é visto por muitas nações no exterior como uma nação que está atrás de estruturar esse novo modelo econômico, esse novo modelo de vida que coloca a ecologia e o meio ambiente, a sustentabilidade no centro da pauta. Né? Não aparta isso, não separa isso das outras questões. Agora, também a gente precisa ressaltar que essa contradição do governo brasileiro vem muito com as discussões que a gente está fazendo agora, nesse momento. Né? Então, a gente está discutindo essa questão do licenciamento, que, como o Márcio falou, está vindo de um Congresso muito reacionário, muito conservador, dominado pelo agronegócio e pela bancada ruralista. A gente tem uma discussão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, então a gente sabe que o petróleo hoje é para ele ficar no chão, né? Mas o que a gente vê da parte de algumas autoridades é, de fato, um interesse em explorar esse petróleo. Acho que a gente também pode falar aqui, o Márcio trouxe um pouco dessa questão política no Congresso, no próprio judiciário também. Você vai ter uma Câmara que vai ser aberta para discutir mineração em terra indígena. Então, o que as autoridades estão mostrando e estão botando na mesa e estão trazendo são coisas que contradizem um pouco esse discurso que o Brasil quer colocar lá fora. Né? E acho que é legal também a gente lembrar que o que a gente está prometendo com esse pacote, com esse licenciamento, com esse projeto de lei novo e com esse licenciamento, vai, inclusive, dificultar o cumprimento de compromissos internacionais que o Brasil já assumiu. Né? Então, a gente está nesse momento de contradição. Eu não quero falar aqui disputando narrativa, porque a questão não é essa. A gente está falando da nossa sobrevivência nesse planeta. Né? Mas o que a gente tem hoje, de fato, é uma posição muito contraditória, em que o governo fala uma coisa e faz outra, ou faz uma coisa e fala outra. E a gente está tentando entender como navegar esse cenário, entendendo que a própria COP, o que a gente tem hoje e o processo eleitoral, por exemplo, do ano que vem, 2026, são todos processos em disputa, né? Então, o agronegócio está vindo colocando suas ferramentas, suas armas na mesa, e cabe ao nosso campo, a quem trabalha com a pauta socioambiental, também colocar suas armas na mesa e trabalhar com essa questão da denúncia, do constrangimento e de trazer os reais impactos e consequências de algumas coisas que a gente está se propondo fazer aqui no Brasil. Muito bem. Astrine, quero ver sua opinião também a esse respeito, dessa maneira que você enxerga, tem que ter estratégias, como é que ficam os compromissos do Brasil assumidos aí no Acordo de Paris e essa preparação para a COP. Se me permite, só começar lá com um ponto que você chamou a atenção, muito importante, que é da BR-319, já pulo aqui para a COP, tá? A BR-319, ela é uma estrada, assim como nós temos várias outras no Brasil. Só que ela está numa região sensível, cuja sua construção pode aumentar o desmatamento, e isso não é apenas um exercício de estudo futurologia. Já aconteceu em várias outras estradas na Amazônia. Então, o que a gente precisa fazer numa obra como essa? É separar o desmatamento da construção da estrada, é garantir que a estrada vai existir sem que haja desmatamento. Né? Então, ninguém pode ser contra uma condição melhor de mobilidade para o professor dar sua aula, para o médico chegar até a comunidade, ou para a comunidade chegar até o médico, para medicamentos, para alimentação chegar à população. O que você não pode é isso vir acompanhado do grileiro de terra, do crime ambiental, né, daqueles, inclusive, que vão ameaçar as próprias comunidades que estão lá. Então, esse é o debate hoje da BR-319, que é como você retirar a equação do desmatamento, da destruição ambiental desta obra, assim como outras obras também têm problemas. O Jorge citou aqui a extração de petróleo e tudo mais. Então você tem isso sendo discutido dentro do âmbito do licenciamento ambiental
E esses são os motivos do porquê enfraquecer tanto a lei ambiental, né? Eles querem realmente um liberou geral para tudo que está aí, não se discute mais nada e se passa tudo da forma como está. Para a COP, essas situações que a gente está vivendo aqui no Brasil, afetam a imagem do Brasil. Uma coisa são os ambientes de negociação, onde os burocratas, lá diplomatas, eles negociam pontos em comum dos países. A outra coisa é o Brasil exercer essa liderança climática que ele reclama ter, e o presidente Lula tem isso como um centro nos seus discursos, né, de que é o líder, que quer dar o exemplo para o mundo. Bom, o exemplo você começa a dar através de atitudes dentro da sua casa, né. Você tem obras que incentivam o desmatamento, acaba com o licenciamento ambiental, explora mais petróleo, né, e você vai colecionando problemas na sua legislação, no seu comportamento. Isso não é atitude de liderança. O Brasil tem um ponto muito importante para exercer essa liderança, que é potência. Ninguém, acho que no mundo tem reunidas tantas vantagens ambientais como o Brasil, num território tão grande. O Brasil tem, além disso, preside a Conferência de Clima, que é um posto fundamental, tem uma diplomacia extremamente importante e conseguiu números expressivos de redução de desmatamento recentes. O atual governo diminuiu 45% o desmatamento desde que assumiu. Então, esses são números que credenciam o Brasil para a liderança. Só que você não pode, ao mesmo tempo, colecionar derrotas, porque senão você vai tirando crédito dessas coisas boas. É muito importante a gente ter o Brasil nessa posição de liderar os outros países. Nós vivemos um momento internacional, Rose, Jorge, extremamente delicado, né? Quando você não tem guerra bélica, você tem guerra de tarifas, você tem guerra de estranhamentos entre os países, e são esses mesmos países que sentam na mesa para negociar a agenda de clima e tentar entrar num acordo. Então o ambiente que está fora da sala de negociação, ele é levado para dentro também, né? Então o ambiente, a situação, o cenário hoje é delicado. Você tem um país com liderança forte, ele é essencial para você suplantar esse cenário delicado e a gente avançar com a agenda de clima, porque não tem mais tempo para esperar o cenário ser bom do lado de fora para a gente avançar nos acordos. Nós temos que avançar no acordo com o que a gente tem, né? E a liderança do Brasil, dando esse exemplo para o que faz dentro do seu país, ela é fundamental. Quando você tem regressos, né? Você tem retroage na sua agenda interna, é claro que isso daí macula a imagem do país e tem consequência na conferência, obviamente. Essa condição do país de chegar dessa maneira, né, voltando na questão do marco temporal, no licenciamento ambiental, enfim, e alterando esses dados que têm sido positivos, coloca outro país numa posição melhor que o Brasil nessa liderança da agenda ambiental, Astrid, na sua opinião, ou está todo mundo meio que numa média muito ruim? A gente tem países que são extremamente importantes, né? China e Estados Unidos. Inclusive o Acordo de Paris, que é o maior momento positivo da agenda de clima, ele só existe porque esses dois países sentaram, entraram num acordo sobre aquele texto e depois eles têm força suficiente, força política e econômica, né, de fazer com que o mundo preste atenção e siga o acordo que eles assinaram, o caminho que eles estão trilhando. Nesse momento, a gente não tem mais os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos viraram as costas para a agenda de clima, aliás, estão abanando a brasa do lado errado, né? Eles estão retirando dados, sabotando mesmo a agenda climática. Nós temos nesse momento a China, que talvez hoje o país que mais emite gases de efeito estufa no planeta, e com a saída dos Estados Unidos é o protagonista da agenda. A China emite cerca de 25% do total de gases que provocam a crise do clima, os Estados Unidos 12% a 13%, só para a gente ter uma ideia de grandeza. Então a China é muito importante nesse papel, o Brasil hoje é muito importante, é sempre o quinto, sexto maior emissor, mas preside a conferência, e a Europa tem um papel importantíssimo por conta da sua economia, da sua capacidade de interlocução com os países. Então, se a gente tiver um entendimento entre China, Brasil e Estados Unidos, a gente já tem um passo muito grande dado, China, Brasil e Europa, Estados Unidos está fora. China, Brasil e Europa, nós temos um passo muito importante dado na direção de acordos fundamentais, e o ponto principal de debate ele precisa ser em cima de combustíveis fósseis, né? Esse é o principal problema do clima no mundo. 2/3 de toda a crise climática é provocada
por combustíveis fósseis, a gente quase nunca teve avanço nesse debate, né? E os acordos que nós precisávamos, eles estão quase todos feitos, então agora é hora de implementar. É isso que se espera um pouco da conferência no Brasil, né? Que você tem esses 3 grandes blocos, ou, enfim, atores políticos coordenados e topando, numa mesa de negociação, fazer pelo menos uma linha de tempo, ali um planozinho de como é que a gente vai, ao longo do tempo, não é da noite para o dia, abandonar o uso de combustíveis fósseis no mundo inteiro e assim controlar a emissão de gás de efeito estufa. Muitas das questões foram colocadas no sentido de que havia gente que foi para a COP29 para fazer lobby contrário, né, na defesa aí da exploração de petróleo, fazer negócios mesmo naquele ambiente. A expectativa é diferente para essa COP30, na sua opinião, diante desse cenário todo? Olha, eu acho que sim, porque ficou muito claro na COP29 que o acordo que se esperava que fosse construído lá não foi, né? E acho que a gente precisa entender um pouco esses movimentos que já estão um pouco aqui na conversa que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, as grandes petroleiras, elas usam das suas estratégias para retardar o máximo possível o que a gente chama de phase-out do petróleo, né? De sair definitivamente, largar o petróleo de uma vez por todas. E cabe a quem acompanha essa pauta mais de perto, como é o nosso caso, olhar para isso e entender como reagir, né? Porque o lobby do petróleo ele existe, ele está por todos os lados. Ele não é um lobby só do petróleo, todas as grandes empresas usam das ferramentas para defender seus interesses, mas aqui a gente não está falando do interesse de A ou B, a gente está falando da própria sobrevivência da espécie humana nesse planeta, né? Então, acho que há uma expectativa muito grande para essa COP, não só por conta das questões que o Márcio trouxe, de que o Brasil está numa posição privilegiada nesse debate, mas porque também houve muita insatisfação, né? E acho que decepção também, acho que dá para dizer, do que foi visto na COP29, né? Acho que tem uma questão também que é importante a gente lembrar, que aqui no Brasil, acho que depois de 2 ou 3 COPs, a gente vai estar levando essa reunião, essa conferência, trazendo, na verdade, aqui para o Brasil, para um país democrático, né? E os movimentos sociais estão com muito apetite para participar dessa discussão, né? Então, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento indígena do Pará é muito forte. Basta a gente lembrar o que aconteceu agora em janeiro, durante aquela ocupação da Secretaria de Educação lá do Pará, por conta da revogação de uma lei específica lá deles. Mas houve um enfrentamento muito grande das lideranças indígenas do Pará com o governo do estado. Óbvio que a gente está falando de uma COP que ela é uma outra dimensão. A gente está falando de um espaço internacional, do multilateralismo, mas também a gente precisa ficar atento para o que o movimento social brasileiro vai fazer em Belém, né? Porque calados eles não vão ficar. E olhando de longe também não vão, né? Então a gente também precisa estar olhando para isso, para entender para onde que a discussão vai e como é que a gente faz essa disputa, né? Porque é isso mesmo, a gente está disputando a pauta. Que tipo de planeta, que tipo de planeta, que tipo de modelo de desenvolvimento a gente quer daqui para frente, já entendendo os problemas com petróleo, os problemas com minerais e a importância da gente proteger as áreas protegidas que a gente tem aqui no Brasil, né? Esse PL que a gente está falando, acho que o Instituto Socioambiental levantou essa informação semana passada. Ele ameaça mais de 3 mil áreas protegidas no país inteiro. São parques, unidades de conservação, terras indígenas que hoje já cumprem essa função de proteger a biodiversidade, né? E ser também um instrumento de combate à crise climática. Tem um dado também que ele fragiliza o próprio ICMBio. Vou trazer de volta o Astrini para a conversa, no sentido de que eu ouvi hoje de uma fonte no MMA, quando a gente falava sobre a condição da ministra Marina e o que aconteceu nesta terça-feira também no Senado Federal, na presença da ministra para falar sobre a BR-319, altamente desrespeitada em todos os ângulos, mas ele falava assim, agora o que está nos restando, né, nesse embate é um apoio contundente da sociedade. Nós temos uma conjuntura para que haja um apoio contundente da sociedade, Astrini, na sua avaliação? Começando com todo o respeito e apoio à ministra Marina Silva, que foi brutalmente desrespeitada no Senado. Ela era uma convidada, né, Rose, dos senadores, e não é a primeira vez que isso acontece. Inclusive o senador Plínio Valério, em outra oportunidade, disse que gostaria de enforcar a ministra. Um negócio assim, absurdo, né? E pensar que esse tipo de gente é paga com dinheiro público, né, para poder fazer esse show de horrores. E o que aconteceu ali no Senado foram senadores
desligando o microfone dela, mandando ela ficar no lugar dela, ela ficasse quieta, coisas desse tipo, até que chegou um momento que ela levantou e foi embora, porque ela estava ali, parecia que apenas para ser ofendida, e essas ofensas para serem colocadas nas redes sociais dos senadores, para sei lá eu quem, que gosta desse tipo de situação, dar alcance aí para essas pessoas, enfim, muito, muito lamentável. E esse licenciamento, Rose, sim, voltando agora aqui para o assunto, depois do desagravo à ministra, ele traz uma série de consequências negativas, eu diria, assim, para o ICMBio, o FUNAI e IFAM, esses, por exemplo, eles são nominalmente retirados dos processos de licenciamento, né? Então, hoje, para um processo de grande obra, obviamente, não estamos falando do posto de gasolina, mas um processo de grande obra, para ele andar na Amazônia, eles precisam ser ouvidos, esses órgãos todos, e ali eles apontam se há risco para uma terra indígena, uma unidade de conservação, um sítio arqueológico ou alguma coisa do tipo, e você vai tentando arrumar soluções durante o debate do projeto com o proponente da obra, né, e o órgão licenciador, e você vai ali arrumando as fórmulas da obra continuar, mas de ter o respeito a essas áreas que são sensíveis. O que vai acontecer é que eles são retirados agora, eles passam a ser meramente consultados, caso o órgão licenciador queira, né, consultá-los e levar em consideração o que eles estão dizendo. Isso tem um outro efeito, Rose, além de você enfraquecer a gestão dessas áreas, como você bem disse, tem um outro efeito que é o seguinte: se você não resolve os problemas no curso do processo do licenciamento, os problemas não deixam de existir, eles vão continuar existindo. Aonde que eles vão ser resolvidos? Na justiça, né? Então o que vai acontecer é que assim, você vai ter muita obra que ao invés de você sentar numa mesa para discutir os problemas que ela tem, e para tentar achar um caminho, uma solução, essa mesa de negociação ou de conversa foi retirada da questão, né? Quem sentava ali também já não pode mais sentar ali e nem participar da conversa. Então, essas pessoas todas, essa negociação toda vai se fazer ali num tribunal. Isso vai atrasar ainda mais a obra, isso vai judicializar e, portanto, aumentar o custo, provavelmente, de obras, né? Principalmente das obras mais sensíveis. Então, é uma derrota, assim, coletiva. Tem muita gente ali colocou interesses imediatos, eleitorais, coisas que eles têm ali nos seus grupos, né, de interesse, como algo que eles querem tocar, e colocaram isso transcritos ali no projeto de lei. O prejuízo desse tipo de ato é grande e é dividido por todo mundo. Então você tem um adiantar de agenda ali para alguns, um prejuízo enorme para todo mundo, e esses órgãos que controlam a natureza no Brasil, os recursos naturais, né, e o equilíbrio de muitas áreas, eles são órgãos que foram tirados do processo de licenciamento, e é facultativo agora ouvi-los, né, segundo o projeto de lei. Pode falar, Jorge. Um complemento aqui para essa fala do Márcio, né? Que, de fato, o processo de licenciamento ele serve para justamente você olhar os impactos daquele empreendimento, daquela obra, e avaliar aquele impacto, reduzir aquele impacto, compensar aquele impacto, prevenir aquele impacto. E quando esse processo não acontece mais antes da obra, né, que é o que está se colocando agora, parece que é esse cenário que a gente vai ter, vai acontecer isso que o Washington está dizendo, né? Você vai ter uma obra que depois vai ser judicializada por conta dos inúmeros problemas que não foram resolvidos anteriormente, né? Então você ainda vai ter ali um passivo de impactos que vai causar muito problema para bastante gente, né? E dependendo de onde ela for realizada, por exemplo, no interior da Amazônia, a gente sabe para quem esse passivo sobra, né? Para comunidades tradicionais, para populações indígenas, mas não só, né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, do que aconteceu em Maceió, a gente tem uma questão ali com a Braskem, por exemplo, né? 5 bairros tiveram que ser desocupados, mais de 60 mil pessoas tiveram que sair das suas casas por conta de um licenciamento que não foi feito da maneira devida, né? E um acompanhamento ao longo do tempo e das décadas de que não foi colocado da maneira adequada, né? Então, os problemas eles não vão sumir, eles não vão desaparecer, né? E tudo indica que o cenário que a gente vai ter pela frente é esse, de que vai ter um enorme número de judicializações, uma insegurança jurídica brutal, né? E uma piora no cenário, né?
Eu queria até saber se a gente tem algum bom exemplo dessas grandes obras, especialmente para a Amazônia, né? Porque as consequências todas sociais e ambientais, elas nunca deixaram de cobrar suas faturas, né? Assim, é o que a gente tem numa lista, não consigo ter um bom exemplo. A questão dos royalties em Coari causou anos ali para aquela população se recuperar, né? De todas as questões que envolvem a cidade, de pobreza, de corrupção, de tudo. Então, assim, é muita coisa para ser debatido que não está sendo debatido. Vocês colocaram a atenção num ponto que eu queria explorar um pouco mais, que é sobre a questão da judicialização, que pode, inclusive, atrasar muitos empreendimentos. Esse é um dos alertas que está sendo feito por vocês em função de questionamentos, porque os problemas virão e esses questionamentos vão ocorrer num outro âmbito, que é no âmbito da justiça. Na nota que foi emitida pelo Ministério do Meio Ambiente na semana passada, eles chamaram atenção para alguns pontos que eu queria que a gente comentasse aqui. Num deles, eles falam da desconstrução significativa do regramento existente sobre o tema, risco à segurança ambiental e social do país, e que isso é uma afronta à Constituição Federal no artigo 225. Eles falam a respeito da jurisprudência e princípio da proibição do retrocesso ambiental. E aí, nessa questão, que a nova legislação aprovada aí no Senado, que está indo para a Câmara, contraria decisões do STF, que já reconheceram a inconstitucionalidade de licenciamentos por adesão e por compromisso para atividades de médio impacto ambiental. E aí, essa coisa da judicialização, né, que torna tudo muito mais moroso. Mas se já há uma jurisprudência e já há um princípio que não se pode retroagir, essa nova legislação ela está com uma fragilidade enorme, né, absurda, diante do que está sendo apresentado. Eu queria ouvir novamente vocês, vou começar pela Astrine e, na sequência, o Jorge. Olha só, Rose, como as coisas funcionam, né? Isso eu não sei nem como classificar, mas parece piada, mas é assim. Você tem já inconstitucionalidades que foram julgadas pelo Supremo. Elas já foram julgadas, né? O ponto está pacificado. Uma delas é a que você traz aí de grandes obras, médio porte. Médio porte, um parênteses aqui, nós estamos falando da barragem de Brumadinho, né? Que estourou, causou todo o problema que causou ao meio ambiente, as pessoas morreram e tal. Aquilo, a barragem de Brumadinho, ela é um empreendimento considerado de médio porte, está lá no licenciamento dela, né? Pequenas centrais hidrelétricas que represam o rio são considerados em alguns processos de licenciamento de médio porte. Então, não estamos falando, de novo, do posto de gasolina, de uma obra aqui pequena, né, do seu bairro, não, são coisas grandes. Nós temos uma outra coisa nesse licenciamento, um outro dispositivo, que ele isenta a agropecuária de licenciamento. Isso daqui já foi julgado pelo Supremo, é inconstitucional, mas está nessa legislação, né? Então você imagina o seguinte, é uma legislação que ela tem uma série de dispositivos, mas são muitos dispositivos, são inconstitucionais. Alguns porque ferem, segundo juristas, a Constituição, e outros porque já foram julgados como inconstitucionais e estão repetidos ali dentro do projeto de lei, né? Então é óbvio que quando um senador faz isso, e ele tem a informação, ele não está fazendo isso porque ele acha que é o correto, ele está fazendo isso para agradar os interesses dele, seja lá quais forem, né? E está colocando dentro de um projeto de lei algo que não casa com a Constituição brasileira. Então, a gente corre o risco de ter um projeto de lei aprovado e que uma boa parte dele vai para o Supremo e no Supremo vai ter derrubado. Só que se você tem um rito entre o Congresso aprovar e o Supremo julgar. Nesse limbo, você pode ter várias obras que aconteceram que elas estão em desacordo com a Constituição, mas autorizadas pelo Congresso, e como é que vai ficar isso depois, né? Então, quer dizer, você não tem observância a nada de interesse do país, essa aqui é a verdade, né? Você tem observância, ele é um catadão de coisas que eles vão colocando ali, fazendo uma colcha de retalhos de acordo com o que cada um quer e etc. Então nós temos essa questão do médio porte, a gente tem problemas imensos lá que podem ser causados em áreas indígenas, o Jorge citou aqui muito bem, né? Então você tem obras que podem causar problemas imensos para áreas indígenas, olha, só para a gente ter uma ideia, tem
um dispositivo colocado de última hora ali, tá, no plenário do Senado, pelo presidente do Senado, inclusive, que ele diz o seguinte, vejam só a situação, ele diz o seguinte, que vai ser criado um licenciamento especial para obras estratégicas. Ninguém sabe o que são as obras estratégicas. Quem vai saber o que são as obras estratégicas é um conselho formado por políticos que vai decidir se uma obra X é estratégica ou não, e aí essa obra estratégica, ela passa na frente de todo mundo na análise de licenciamento e é licenciada por regras especiais que não estão nem no texto da lei. Quer dizer, pode ser qualquer coisa, inclusive abre um espaço para corrupção aí, olha, encaixa a minha obra aqui como estratégica, tá, por favor. Então, quer dizer, é um negócio assim que ele afronta a Constituição, afronta o equilíbrio ambiental, afronta qualquer precedente mínimo que você tenha que tomar ali de salvaguarda do direito da população, do direito comum ou de populações indígenas, populações tradicionais e ribeirinhas, e afronta o direito coletivo da população brasileira. Então, realmente é um absurdo, está agora ainda no Congresso, depois o rito votou lá, seja qual for, vai para o veto ou não da Presidência da República, e o Supremo Tribunal Federal é a última instância, mas o Supremo já sabe que vai receber esse monte de inconstitucionalidade aí vindo do Congresso. Quem diz não somos só nós, né? Tem notas do Ministério Público mesmo e do próprio governo apontando inconstitucionalidades nesse projeto, e são muitas, dezenas. Que vocês estão falando da questão da judicialização, eu já fico lembrando da condição atual da legislação, porque, por exemplo, aqui do projeto Potássio na terra indígena Mura, com toda a legislação a favor dos indígenas, eles estão sendo rocejados de toda sorte, inclusive no judiciário, nem precisou ainda da aprovação dessa legislação de regulamentação geral, enfim, de licenciamento geral. Esse é um ponto. E a BR-319, que a gente trouxe aqui em outros exemplos, a respeito dessa coisa da autorregulamentação, né, do autolicenciamento, ela também é um exemplo de judicialização para a gente. Inclusive, Astrine, eu lembro quando a gente saiu da faculdade e entrou na redação, de judicializar porque tinha recurso, e o recurso estava suspeito de corrupção pelos políticos aqui no estado do Amazonas, não era nem questão climática nem ambiental, então já tinha um perrengue aí da questão da judicialização. Eu coloquei isso para você fazer o seu comentário também sobre essa questão da justiça. Eu acho que tem três coisinhas aqui que a gente vai conversando e vai lembrando, né? Então, sobre uma situação dessa também, Rose, de lei que está na prática, mas não está na prática, a gente tem também, por exemplo, a Lei 14.701, a Lei do Marco Temporal, né, que está judicializada, está lá no STF, mas já está valendo e está justificando ações na ponta, que é um pouco esse vácuo que o Astrine citou aqui, né, de até você ter decisões definitivas, o negócio em tese fica valendo, e aí você consegue usar, inclusive dependendo do seu poder econômico, né, dependendo da sua banca de advogados, você consegue as coisas que você quer. Mas acho que tem duas coisas que saltaram aqui, que eu lembrei, que eu acho que ajudam a gente a aprofundar um pouco essa discussão. A primeira delas é que, nesse processo também de licenciamento, ele tem ali alguns dispositivos que facultam aos estados e municípios eles escolherem o que vai ser licenciado, né? Qual é o empreendimento que vai precisar ser licenciado. E isso contamina um processo, de uma maneira política e não técnica, muito perigosa, que é um pouco isso que o Astrine estava trazendo aqui. Se você abre esse critério para que os municípios e estados decidam, você faz o processo ficar muito frágil do poder político, o processo fica muito vulnerável ao poder econômico. Isso sem falar na guerra que vai começar a acontecer entre os estados e os municípios para atrair investimentos, né? Então, acho que essa é uma questão também que mostra um pouco a fragilidade desse projeto de lei. Um outro ponto também que a gente pode também ter no radar aqui é que, entendendo que esse projeto provavelmente vai passar na Câmara e vai chegar no STF de alguma maneira, isso também pode ser mais um ponto de fricção, vamos dizer assim, e do tensionamento que a gente já vê entre o Legislativo e o Judiciário, que fez tanto mal para a gente nos últimos anos, né? Então, esse vai ser mais um ponto de contenda, de briga, de discussão e de debate, né? E que vai trazer a gente para um cenário que foi muito difícil para a gente recentemente com a questão da pandemia e com o governo Bolsonaro, né? Então, tem essas questões também que acho que tem a ver com um pouco o que a gente está falando. Tudo a ver. Bom, a gente caminha para o fim do programa, passou super rápido, mas eu queria ouvir vocês também sobre a questão política, para finalizar essa fala, essa conversa. Eu acho que a gente vai precisar de muitas outras também, porque
essa coisa do fim do mundo, esse projeto de fim do mundo só está começando, me parece, né? Mas, enfim, sobre essa questão política, especificamente, eu queria tratar de 2 pontos que eu li numa matéria da Folha de São Paulo, que eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo, também ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Numa delas, no dia da aprovação lá no Senado, havia uma informação de bastidores que o ministro da Casa Civil havia participado das reuniões de bastidores nas articulações para aprovação dessa legislação no Senado, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que, uma matéria que foi publicada nesta terça-feira, lá na Folha, eles lembram da falta de equilíbrio de uma negociação em relação ao Ministério do Meio Ambiente. Antes dessa informação, inclusive, eu já lembrei várias vezes o senador Omar Aziz, em entrevista aqui na Difusora mesmo, ele dizendo, olha, é um ministério que ninguém conversa, ninguém pode indicar nada e tudo mais, porque é a relação que se tem, né, no Congresso com todos os ministérios. A relação com o Ministério do Meio Ambiente é diferente, eles reclamam, né, de não ter intromissão no IBAMA, chegando, inclusive, ao absurdo do ministro dos Transportes, o Renan, ter que defender ali que não podia, que o IBAMA é um órgão técnico, né? Numa conversa na semana passada. Pois bem, agora nesse texto da terça-feira da Folha de São Paulo, que ele diz que teve, em 2023, o senador Confúcio Moura chegou a apresentar um relatório para a ministra Marina e seus aliados, que eles consideravam razoável. E aí não avançou, ele travou. Após o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, intimar ambos a chegarem a um acordo, um novo relatório foi construído e, na avaliação das pessoas que acompanhavam a tramitação, Confúcio cedeu e em quase todos os pontos defendidos por ambientalistas foram descartados. Mas o outro lado não cedeu, né? Essa é mais ou menos a ideia que eles estão colocando aqui, que não há um acordo, que o outro lado, que defende a questão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, não cede nunca e que isso tem dificultado a relação política. E, de certa maneira, algumas pessoas indicando, inclusive, uma fragilidade da ministra Marina Silva, não só na relação, mas na sua continuidade. A gente já vê esses senadores defenderem a saída dela. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação, como chegar a um equilíbrio, é possível um equilíbrio, né? E a continuidade da ministra, porque a gente viu numa condição parecida a ministra, no Lula 1, deixar o cargo, né, e romper com o governo. Então, eu vou começar aqui pelo Jorge, na sequência passo para a Astrid. Vamos assim, então. Eu acho, Rose, ouvindo um pouco o que tu fala, acho que a gente está muito, acho que até mais do que deveria, contaminado pelo processo político do ano que vem, de 2026. Então, vários movimentos já estão sendo feitos pensando nas campanhas e nos cargos que vão estar disponíveis ano que vem. Mas o que eu sinto, e a minha resposta nesse momento para essas coisas que tu coloca aqui, é algo que a gente do campo socioambiental fala muito. O meio ambiente ele não está apartado das outras coisas, ele não está separado das outras coisas. O Márcio trouxe exemplo aqui, por exemplo, de que o meio ambiente está super ligado à economia, o preço do café, o preço do ovo. Você tem safra quebrando e safra não produzindo, e isso impacta o preço das coisas que a gente compra no mercado, que a gente compra no supermercado. Então, fazer essa diferenciação, fazer essa separação, é algo que não cabe mais hoje em 2025. O meio ambiente ele é uma pauta que ele atravessa várias outras, ele tem tudo a ver com a educação, tudo a ver com a saúde, tudo a ver com a mobilidade urbana, e sinto às vezes que essas falas, a ministra, o ministério, as pessoas do campo socioambiental, do meio ambiente, ela vai para esse lugar que não pode ser mais o parâmetro da discussão hoje. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de expansão urbana, de mobilidade urbana, de soberania alimentar, a gente tem que estar considerando as questões socioambientais. E é um pouco o que a gente desse mundo, vamos dizer assim, fala. Né? Então, não estou acompanhando a política tão de perto para falar sobre a possível saída ou não da ministra Marina. Ela já fez uso de um expediente de sair do ministério de maneira a deixar um posicionamento político quando ela foi ministra do Lula anteriormente, né? Então não estou acompanhando tão de perto agora, mas me entristece um pouco ver como que a gente ainda faz esse debate pensando nas coisas no meio ambiente como se ele fosse uma ideia vaga, né? E como se ele não tivesse a ver com as roupas que a gente compra, com o transporte que a gente usa, com o preço das coisas que a gente compra no supermercado, pelo tipo de
modalidades, vamos dizer assim, que eu uso para ir para o trabalho, quem usa bicicleta, quem usa ônibus, quem usa carro, isso tudo tem a ver com o meio ambiente, sabe? Tudo. Então eu fico... O que mais me impressiona e entristece é um pouco isso. Eu acho que esse também é um chamado que a gente tem para a sociedade de maneira geral, né? Então a gente precisa que esses assuntos e que esses temas apareçam por todo lugar, nas escolas, nos sindicatos, nas igrejas, nos grupos comunitários, porque senão a gente vai ficar refém desses interesses que estão defendendo esse projeto de lei no Senado e agora na Câmara, né? É o agronegócio, são os ruralistas, que têm interesses muito claros, que é o lucro acima de tudo, né? Muito bem. Agora vamos ouvir a opinião do Márcio Astrini, você que está acompanhando a Band News Difusora. Nós estamos ouvindo aqui duas pessoas que são especializadas nesse assunto, que é licenciamento ambiental, essa legislação que está em curso no Congresso Nacional e as consequências delas, né, na nossa vida, na Amazônia, no nosso dia a dia. Nesse ponto agora, Astrini, vamos ouvi-lo sobre a condição e a relação política entre o Congresso e a condição da ministra Marina Silva no governo. Tem muito senador ali que realmente critica a ministra. E eu vou te dizer o seguinte, se eu fosse ministro, eu também ia querer que um pessoal ali do Senado não gostasse de mim, não, tá? Porque o problema é se gostasse, né? Às vezes é isso. Então, tem muita gente ali que realmente não casa com a agenda ambiental, a agenda que a ministra, e nem com a agenda de governo, de uma forma geral. Então, você vai ter esse embate, ele faz parte da democracia, e eu acho que isso é absolutamente normal. Agora, você tem uma regra, né, no governo. No governo, assim, os ministros também eles não podem chegar lá, entrar no parlamento, negociar o que quiser pela sua agenda e sair, porque o governo não tem, normalmente, interesses no parlamento apenas na agenda que aquele ministro está negociando. Você tem uma série de coisas que são prioritárias para o governo e existe quem é o órgão, o enviado oficial do governo, que fica ali na estrutura da Casa Civil, que é a Secretaria de Relações com o Congresso, Relações Institucionais, que faz essas negociações. Então, todo ministro ele precisa estar ali em conformidade com essa estrutura de relacionamento com o Congresso para fazer suas negociações, defender as suas agendas, etc. e tal. E o que a gente vê dentro do governo é que você não tem uma boa vontade com a área de meio ambiente dentro do próprio governo. Né? São muitos os casos, começou lá atrás na reforma administrativa, talvez algumas pessoas lembrem disso, em que na reforma administrativa o Ministério do Meio Ambiente foi desidratado, né, e depois se soube que essa desidratação foi de comum acordo entre o ministro da Casa Civil e parlamentares, né, e isso aconteceu em vários outros momentos, em várias outras votações dentro do Congresso. Então, realmente, você tem ali não é apenas uma agenda de meio ambiente, mas a agenda de meio ambiente é uma agenda que ela não tem prioridade dentro da Casa Civil, que é responsável por essas negociações. Agora, essa situação, se teve ou não o acordo, talvez só o ministro possa realmente, né, o ministro Rui Costa possa realmente dizer isso, mas se teve esse acordo, Rose, eu vou te dizer que esse acordo é um acordo que deixa o presidente Lula numa situação, ali na frente, numa situação delicada, porque se esse texto for muito ruim na mesa do presidente Lula, esperando um veto, o presidente Lula vai ter uma decisão a tomar, e qualquer decisão que ele tomar vai desagradar a um bloco muito importante para o governo dele. Né? Ou ele vai vetar o projeto de lei e desagradar o parlamento, ou ele vai aceitar esse projeto de lei do jeito que está e vai trair, inclusive, promessas suas de campanha. Né? Vai, inclusive, contra a análise de inconstitucionalidade que o próprio governo fez no Senado na hora da votação. Então, você veja que não tem decisão fácil numa circunstância como essa. Né? Se o governo identificou que não se chegou a um acordo, o que o governo deveria ter feito, que é o que ele faz em boa parte das votações, é dizer, olha, não tem acordo, vamos tentar um pouco mais, não tem condições de votar agora, exatamente para eles evitarem colocar o presidente Lula nessa situação, de ter que escolher entre uma coisa ou outra, sendo que ele vai deixar um prejuízo político pelo caminho, seja qual for a decisão que ele tomar. Né? Então, eu acho que é uma decisão, é um problema muito grave para o governo, a descoordenação do governo muito grande, não é a primeira vez que isso acontece, outros assuntos caros ao governo dentro do Congresso também ficaram sem resposta no tempo oportuno. Eu não sei se você se lembra, Rose, do debate sobre criminalização do aborto, né, que a gente teve, movimentou muito o país e tal. A primeira reação do governo ali dentro do Congresso naquele momento foi de dizer,
não temos nada a ver com isso, esse é um debate aqui do legislativo e tal, e tiveram que entrar no debate 2, 3 dias depois, porque a coisa, obviamente, ganhou um volume e repercussão nacional, porque é de interesse geral da população. A mesma coisa agora com o licenciamento. Esse é o tipo de coisa tão grave que, se você não tem acordo, se você não tem um mínimo estabelecido ali, né, se o projeto de lei está tão ruim como a gente está apresentando, ele não pode ir para voto, porque o que vai sair dali vai parar na mesa do presidente, e a situação é difícil, a situação política difícil, ela vai ser certa ali na decisão que ele vai tomar. Essa fala do Márcio me lembrou, inclusive, uma entrevista que a gente fez com o Paul Watson, e ele falava a respeito de que esse tema ele é ruim para todos os lados, tanto para os políticos da direita quanto para os políticos da esquerda, e a ação do governo naquela pauta lá da questão da criminalização do aborto ficou muito esperando como é que isso ia repercutir na sociedade. Quando surgiu o movimento da sociedade, eles encamparam, né? Então, essa talvez seja também a medida do Lula. Agora, durante a campanha, já foi... Porque a gente vivia um momento, talvez, de muito conflito para o eleitor, né? Assim, desesperadamente tentando fugir de uma agenda que era terrível de várias formas, né? Quando se apresentava ali a proposta do Bolsonaro. Mas o Lula, ao mesmo tempo que prometeu zerar desmatamento, ele prometeu aqui a BR-319 para a população do Amazonas. Então, são agendas conflitantes, promessas conflitantes. Bom, a gente caminha para o final mesmo desse programa, passou muito rápido. Você que acompanhou pela rádio, pegou já no finalzinho, pode ir lá no YouTube da Band News Difusora, pegar desde o início, vale muito a pena cada pergunta, cada resposta aqui do Márcio Astrini, do Observatório do Clima, diretor executivo, que nos prestigiou aqui com a sua presença. Imagino que a agenda dele está muito lotada nesse período, mas obrigada por compartilhar essas informações importantes com o ouvinte aqui de Manaus, da Band News e do Estado do Amazonas, e do Jorge Eduardo, que é um jornalista com mais de 15 anos, né, na cobertura da pauta ambiental, da questão da justiça climática, da justiça social, e eu passo as considerações finais de vocês. Vou começar agora pelo Astrini e, na sequência, ouvir o Jorge. Eu quero agradecer o convite, Josi, dar os parabéns pelo trabalho de vocês aí na Band News, do Jorge também, e agradecer muito o espaço. A agenda ambiental, ela é uma agenda, eu sempre tive muito cuidado de dizer isso, que a agenda ambiental não é agenda de ambientalistas, diplomatas que vão na ONU negociar alguma coisa de clima ou coisa assim. A agenda ambiental é a agenda social, acima de tudo. Os reflexos de um meio ambiente desequilibrado acontecem na nossa vida e principalmente na vida da população que mais necessita de apoio e que mais é prejudicada socialmente. Então, é muito importante, né? Eu fico muito feliz de ver esses espaços abertos e de ver a população participando cada vez mais da agenda de clima, é disso que a gente precisa. Obrigado pelo convite. Jorge Eduardo, obrigada também, suas considerações finais. Queria agradecer, Rose, pelo espaço, o Márcio pela troca também, pelo pessoal que acompanhou a gente. Eu queria só reforçar o convite que eu fiz agora há pouco. A gente falou aqui de vários aspectos, como a questão ambiental, ela não é de um nicho, ela diz respeito a muitos aspectos da nossa vida. Então, ela é algo que tem que estar na nossa discussão, no nosso dia a dia. O Márcio falou aqui também anteriormente, que esse PL do licenciamento é uma das ferramentas que estão ali no Congresso falando sobre esse assunto. Tem várias outras, né? Então, a gente, enquanto sociedade, precisa estar de olho, precisa ter essas coisas no radar, precisa estar vigilante, inclusive para cobrar nossos senadores, nossos deputados, para que eles defendam o meio ambiente equilibrado, a justiça socioambiental também. E acho que, como recado final, eu queria deixar esse convite e esse alerta para o pessoal que ouve a gente. Obrigadão. Obrigada também, é por isso que a Band News, inclusive, insistem nesse tema. A gente tem ali a pauta principal política e esse tema tem tudo a ver com a pauta política e nós não vamos ceder às pressões aí que os políticos sempre vêm. Tá falando muito de questão de floresta, de questão indígena, como se isso fosse assunto de Marte, não fosse assunto do entorno daqui de Manaus, se a gente não tivesse na Amazônia. Então, nós vamos manter essa pauta assim. Agradeço a presença dos dois, mais uma vez a sua audiência e até a próxima, gente.